Irmãos, é bom nós lembrarmos o que estamos estudando aqui, a cada quarta-feira, já há um pouco mais de um mês, e de forma bem resumida, Jesus Cristo é o grande eu sou, e ele fez algumas afirmações acerca de si mesmo. Nós já vimos aqui ele dizendo: eu sou o pão da vida, estudamos isso. Depois nós estudamos a declaração de Jesus: eu sou a luz do mundo. Depois vimos a declaração de Jesus: eu sou a porta das ovelhas. E na última quarta-feira nós vimos Jesus afirmar: eu sou o bom pastor. Todas essas mensagens estão disponíveis no nosso canal do YouTube, para quem perdeu alguma delas, colocar em dia, para que fique bem claro aquilo que temos estudado aqui na quarta-feira. A declaração que nós vamos ver hoje é muito, muito especial. Todas são, mas essa daqui, ela tem um poder, quando bem entendida, de fortalecer a nossa fé, que é incrível, é extraordinário. E antes da gente ler, a gente precisa entender o que acontece no capítulo 11. Foi 11 que eu pedi para vocês abrirem, Então, deixa eu explicar o que acontece. Porque os versos que a gente vai ler é o 25 e o 26. Então, tem muita coisa antes e tem uma continuação aí. Então, deixa eu resumir. Havia uma família muito, muito íntima de Jesus. Uma família constituída por 3 irmãos, 2 mulheres e um homem. As mulheres eram Marta e Maria, e o homem Lázaro. Uma família muito íntima, como eu disse, de Jesus e dos apóstolos. E acontece que o Lázaro, ele adoeceu e ele morreu. Não se sabe do que ele adoeceu, mas se sabe que ele morreu. O que causou uma grande tristeza em Jesus e em seus apóstolos, até porque Jesus o chamava e o considerava de amigo, um grande amigo deles. E passados 4 dias, Jesus Cristo vai ao encontro do Lázaro. E no caminho, já chegando no túmulo, ele é abordado por Marta. E Marta faz um comentário interessante, que mostra a fé que ela tinha em Jesus, ou pelo menos parte dessa fé. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão estaria vivo. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E o Senhor Jesus, ele vai lá para ressuscitar o Lázaro, e de fato o faz. Os irmãos conhecem a história. Não é um texto raro de se ler nas igrejas. Sabe o final da história. Jesus foi lá e ressuscitou aquele que estava morto. Faziam 4 dias. E aí quando a Marta faz esse desabafo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus vira para ela e, entre outras coisas que ele diz, ele faz essa afirmação que é objeto do nosso estudo nessa noite. A afirmação está aí em João 11, verso 25 e verso 26. João capítulo 11, 25 e 26. Verso 25. Jesus disse a ela, a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Até aí a leitura. Então a afirmação que vamos estudar é essa: eu sou a ressurreição e a vida. Esses 2 versos, irmãos, o 25 e o 26, ele nos apresenta 4 pontos que vamos estudar nessa noite.
Estes 2 versos nós vamos separar 4 pontos e a gente vai fazer algo que geralmente a gente faz aqui na quarta-feira. Geralmente não, mas já fizemos. A gente está aqui no João, aí a gente vai lá para 1 Coríntios 15, quando a volta para o João, mas a gente vai estudar esses 4 pontos. Os 4 pontos, irmãos, desses 2 versos que nós lemos, vou citar os 4 aqui, depois nós vamos ver cada um deles. É o comecinho do 25, que Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. O segundo ponto que vamos ver, ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O terceiro ponto é, todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E por último, nós vamos analisar a pergunta com a qual Jesus encerra essa declaração. Crês nisso? Então nós vamos ver esses 4 pontos nessa noite. Irmãos, vamos então ler o comecinho do 25 e vamos analisar esta parte. Jesus disse a ela, vocês podem ler comigo? Eu sou a ressurreição e a vida. Bem, para aí e olhe para cá. A ideia da ressurreição, irmãos, preciso muito da atenção de vocês. Eu sei que muitos estão aqui acordados desde muito cedo. Está calor. E eu não sei como você produz raciocínio no calor. O meu fica mais lento, mais difícil de prestar atenção. Então exige um esforço maior da sua parte e da minha. A questão da ressurreição sempre foi algo muito polêmico. Nós vemos no primeiro século o surgimento de um movimento chamado gnosticismo, que nós já citamos aqui algumas vezes, que considerava a matéria, o corpo, algo ruim, algo de uma qualidade inferior, algo que prejudicava a alma. Então os gnósticos, eles negavam qualquer hipótese de ressurreição. Para eles não fazia qualquer sentido. Se o corpo é mau, que sentido faz esse corpo, depois de morto, voltar a viver? Além dos gnósticos, nós temos também ali no primeiro século, uma seita do judaísmo chamada saduceus, vocês já devem ter ouvido. É uma seita do judaísmo, nós tinham várias, né? Tinha, por exemplo, os fariseus, e tinha os saduceus. Os saduceus, eles negavam a ressurreição. Não toque nesse assunto, porque ressurreição a gente não acredita. Não acredita em nada que era espiritual. Não acreditava em anjo, não acreditava em demônio, não acreditava em ressurreição. Eles não acreditavam. Nós temos também a questão da ciência. Se você conversar com um cientista ou ouvir um cientista, e você perguntar para ele assim, existe a possibilidade de um morto ressuscitar? Ele vai te dar um não bem grande e vai falar, impossível, isso foge à lógica. Morreu de verdade, então não tem como ressuscitar. E para piorar a situação, falando dos dias de hoje, nós, além dos cientistas, nós temos um grupo de evangélicos, e aqui com aspas bem grande, chamados teólogos liberais, que também negam a ressurreição. Os teólogos liberais negam tudo que é milagre, tudo que é extraordinário. Quando os teólogos liberais olham, por exemplo, para a Bíblia, eu estou falando de um grupo de evangélicos que estão, inclusive, pregando em púlpitos, estão ensinando em seminários, professores de teologia, que eles olham para a Bíblia e eles vê lá o mar vermelho se abrindo. Eles dizem, não foi nenhum tipo de milagre, deve ter alguma explicação científica para isso. As muralhas caindo, não, isso aí não tem nada de mágico, de espiritual, de milagroso, isso aí é alguma coisa. Eles olham lá pro
para os milagres de modo geral, para o fogo caindo do céu lá no Monte Carmelo com Elias. Eles olham para Jesus Cristo, os teólogos liberais olham para Jesus Cristo, e a única coisa que eles acreditam é o que a lógica explica. Então eles acreditam que Jesus nasceu, mas negam que foi de uma virgem. Porque é impossível, à luz da ciência, uma virgem engravidar. Eles negam os milagres que Jesus fez. Eles confirmam a morte de Jesus, mas eles negam a sua ressurreição. Então, os teólogos liberais, tudo que envolve o extraordinário, o milagroso, eles negam. E a ressurreição está incluída aí nessa gama de coisas que eles negam. Então, a ressurreição, irmãos, é algo muito polêmico, muitos duvidam. Só que a gente está vendo Jesus Cristo afirmar categoricamente: eu sou a ressurreição e a vida. Falando um pouco sobre a ressurreição de Jesus, eu não sei se vocês, quando leram Mateus, vocês se atentaram ao que aconteceu quando Jesus ressuscitou. Os guardas responsáveis por vigiar o túmulo de Jesus, quando levaram a notícia aos que governavam, aos que mandavam, tanto politicamente quanto religiosamente falando, eles levaram a notícia de que Jesus tinha sumido e que estava uma conversa de que ele havia ressuscitado, eles receberam dinheiro para inventar uma história de que os discípulos de Jesus tinham ido lá enquanto eles dormiam e roubado o corpo, desaparecido com o corpo. Tem até um filme chamado, acho que Ressurreição, muito bom, que conta um pouco sobre isso. Mas é um texto, isso está em Mateus 28, do 11 ao 15. Quando a gente olha para o livro de Atos, a gente vê, e a gente tem propriedade para falar, porque a gente está estudando o livro de Atos aos domingos, a gente vê a pregação de Pedro, as pregações de Pedro, como também as pregações de Paulo, que a gente vai começar a ver, a pregação do Estevão, as pregações dos apóstolos. Sempre tinha como ponto principal a ressurreição de Jesus Cristo. Pedro certa vez diz: vocês mataram Jesus, mas o Pai o ressuscitou. E a revolta dos judeus que não se convertiam era justamente essa notícia que eles estavam espalhando de que Jesus havia ressuscitado. Ainda falando, irmãos, dessa incredulidade com respeito à ressurreição de mortos, a igreja de Corinto, ou a igreja em Corinto, era uma igreja muito complicada. Só para você ter uma ideia, não sei se você já leu estudando 1 Coríntios, se você o fez, você vai se lembrar de algumas coisas que eu vou falar aqui. Mas na igreja de 1 Coríntios, na igreja de Corinto, perdão, lá em 1 Coríntios você vê isso, a gente tinha um problema de uma divisão sabe o que a gente tem hoje de direita e esquerda? Corinthians e Palmeiras, sabe essa coisa que a gente tem de rivalidade? Havia uma rivalidade na igreja de Corinto, porque uns diziam assim: meu pastor é Paulo. Outro, não, meu pastor é Pedro. Outros diziam: nem Paulo nem Pedro está com nada. O Apolo que é bom. Alguns ainda diziam: eu não sigo homem nenhum, meu pastor é Jesus. Mas era num sentido arrogante. Então havia esse ciúme, essa desavença. Paulo chama eles de infantil. Vocês têm que entender que não é assim. Quem é Paulo, quem é Pedro. Além disso, nós temos problemas relacionados à imoralidade sexual. Tinha lá na igreja de Corinto um homem que estava se deitando com a sua madrasta. Um caso claro de incesto, coisa feia. E Paulo foi lá e trabalhou aquilo. Além disso, tinham brigas judiciais, questões que eles podiam resolver entre eles levavam para os tribunais, dando mau testemunho do seu cristianismo. E vários outros pontos. Só que o principal problema na igreja de Corinto, irmãos, e foi por isso que eu pedi para você abrir lá em 1 Coríntios, que a gente vai observar isso,
é que tinha um grupo lá dentro, infiltrado na igreja, que estava pregando contra a ressurreição. E esse era o maior problema que tinha lá. Tanto é que o maior capítulo de 1 Coríntios é o 15, onde Paulo, ele se esmera na sua argumentação para lutar contra aquela heresia que estava nascendo lá dentro. Qual? Que não existe ressurreição de mortos. Estavam afirmando que não existe ressurreição de mortos. E Paulo desenvolve um pensamento maravilhoso sobre essa questão da ressurreição. Vamos dar um pulo lá em 1 Coríntios 15. O verso que a gente pode ler é o 12, do 12 ao 14. Do 12 ao 14. Deixa marcado, João, que a gente vai voltar lá. A gente está estudando a declaração de Jesus, a sua ressurreição e a vida. 1 Coríntios 15, verso 12. Paulo diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? Então, olhe para mim, veja o problema. Todos os apóstolos, inclusive o Pedro, o Apolo e todos aqueles que eles admiravam, viviam anunciando: Cristo ressuscitou. Só que aqui tinham alguns dizendo que não existe ressurreição de mortos. Aí o Paulo vai dizer assim no 13, ó o raciocínio. Mas, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. E a vossa fé também é o que, irmãos? É vã. Então, olhe para cá. Eles negavam a ressurreição de mortos. Paulo está falando, se não tem ressurreição de mortos, qual é a conclusão mais lógica no contexto deles? Cristo não ressuscitou. E se, olha isso. Se Cristo não ressuscitou, ele não está falando se Cristo não morreu. Está dizendo, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação não vale de nada, Paulo dizendo aos Coríntios. E a fé de vocês também não vale de nada. Então veja a importância da declaração de Jesus que a gente está estudando. Eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, a ressurreição de Cristo é tão importante quanto a sua morte. A ponto de Paulo dizer, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não vale de absolutamente nada. Então, lembra de tudo que eu falei ainda há pouco sobre as polêmicas que existem? As pessoas que negam que há ressurreição e que Jesus ressuscitou? Por que há um movimento tão intenso para negar a ressurreição de mortos e a ressurreição de Jesus? Porque se nós não crermos que Cristo ressuscitou, a nossa fé não tem valor nenhum. Então, o que há por detrás dessa negação da ressurreição de mortos e da ressurreição de Cristo? Uma ação clara de Satanás. Uma verdadeira guerra espiritual. Porque se o diabo, de alguma forma, conseguir convencer o homem de que Cristo não ressuscitou, então esse homem, ele está perdido. Porque precisamos sim crer que ele nasceu. Precisamos sim crer que ele morreu. Mas também devemos crer que ele ressuscitou. Do contrário, a nossa fé não tem qualquer valor. Então, voltando lá para o João, e a gente já vai voltar aqui de novo para o 1 Coríntios. Deu para ver aí a importância dessa afirmação, eu sou a ressurreição e a vida? A segunda parte da declaração, aí no verso 25, depois do ponto e vírgula. Aquele que crê em mim,
ainda que esteja morto, ou dependendo da versão, ainda que morra, o que ele diz agora? Viverá. Bem, olhe para cá. Depois de dizer eu sou a ressurreição da vida, ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. O que Jesus quer dizer com isso? Basicamente duas coisas. A primeira é a mais lógica. Quem é que tinha acabado de morrer? Acabado não, já faziam 4 dias. Lázaro. Então, na primeira leitura desse texto, o que a gente deduz? Que Jesus estava falando que o Lázaro, que estava morto, iria viver. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, o Lázaro morreu. Lembra que é uma conversa de Jesus com a Marta. O Lázaro morreu. Mas eu vou ressuscitá-lo. Eu vou dar vida para ele. Porém, irmãos, é algo além disso. É isto, mas é algo além disso. Quando Jesus fala, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, ele está falando, irmãos, e isso daqui é muito importante vocês guardarem dentro do coração e da mente de vocês. Deus está dizendo o seguinte, que aquele que nele crê, vai ressuscitar um dia. A gente falou um pouco na primeira parte da importância da ressurreição de Cristo. Mas aqui Jesus está querendo dizer o seguinte, aquele que crê em mim vai morrer, mas um dia vai ressuscitar. Como Lázaro morreu e ressuscitou, aqueles que creem em mim vão morrer, mas hão de ressuscitar. Irmãos, isso daqui está na nossa confissão de fé, que a gente estudou no nosso curso de membros. Está lá, eu esqueci agora o artigo. Que no último dia Jesus virá. E ele vai ressuscitar tanto crentes quanto ímpios. Então quando Jesus vier, vai haver a ressurreição de mortos. Os ímpios vão ressuscitar e receberão a condenação eterna. Mas os justos, os crentes, vão ressuscitar para receber a vida eterna. E eu pedi para você abrir em 1 Coríntios 15, porque Paulo dá detalhes sobre esse acontecimento futuro, da ressurreição dos crentes. Vamos voltar lá em 1 Coríntios 15. Eu disse que a gente ia fazer um bate-volta. Em 1 Coríntios 15, a gente pode ler sobre isso no verso, sobre alguns detalhes dessa ressurreição, do verso 50 em diante. 1 Coríntios 15, verso 50. Aqui a gente tem alguns detalhes dessa promessa de Jesus, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Falando da ressurreição no último dia. O verso 50 de 1 Coríntios 15 diz: agora isto vos digo, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorruptibilidade. Eis que vos revela um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos, olha aí, ó, ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Para aí um pouquinho, a gente já vai continuar a leitura. O que Jesus afirmou lá? A sua ressurreição é a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Falando primeiramente do Lázaro, que estava morto, mas ele iria ressuscitar, e também daqueles que no último dia também irão ressuscitar. Paulo está dizendo aqui que nessa segunda vinda de Cristo, nessa ressurreição de mortos, nós receberemos um corpo transformado, um corpo glorificado.
um corpo incorruptível. Então, quando nós ressuscitarmos no último dia, irmãos, nós não vamos ressuscitar com um corpo igual a este. Por quê? Porque este corpo, ele tem um prazo de validade. Vê que a gente vai envelhecendo, o corpo vai enfraquecendo. O corpo natural do ser humano, o corpo no modelo adâmico do primeiro Adão é um corpo frágil. Então Paulo está dizendo que quando Jesus vier e ressuscitar os mortos, estes serão transformados, vão receber um corpo transformado. Pastor, será que a aparência vai continuar a mesma? Aí a gente não sabe. Mas que vai ser um corpo incorruptível, vai ser. Ou seja, um corpo que não pode ser destruído. Não dá para a gente conseguir entender isso, irmãos, hoje. Mas é um corpo, como a gente vai ver a seguir, um corpo imortal. Veja aí o verso 54. Está ali no 1 Coríntios 15, vê o 53, pode continuar no 53. Pois este corpo corruptível deve se revestir de incorruptibilidade, e este corpo mortal deve se vestir de imortalidade. Olha que maravilha. Assim, quando este corpo corruptível se tiver revestido de incorruptibilidade, e este corpo mortal se tiver revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada na vitória. Ó morte, onde está teu arguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí a leitura aí para mim. Então, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se cumpriu em Lázaro e vai se cumprir conosco quando Jesus vier. E esse corpo transformado vai ser um corpo, como a gente disse, imortal. Por quê? Porque a vida que teremos após a volta de Jesus Cristo será uma vida eterna. Por isso vamos precisar de um corpo eterno. Não sei se eu estou sabendo me explicar aqui. Vamos precisar de um corpo eterno, porque a vida que teremos será uma vida eterna. E louvado seja Deus por esta promessa. Voltemos lá no João, que a gente ainda não concluiu. Faltam duas partes daquela declaração. É o João 11, vamos ler do 25 de novo. Jesus disse a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Já vimos. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Já vimos. Agora, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Amém. Olhe para cá, irmãos. Que promessa maravilhosa. Jesus está dizendo, é muito grande. Primeiro ele fala que ele é a ressurreição. Então sim, há ressurreição. Porque ele ressuscitou. Segundo que ele promete que mesmo que a gente morra, a gente vai ressuscitar. E Paulo dá detalhes que isso vai acontecer no abrir e fechar de olhos, e vamos receber um corpo transformado, um corpo mortal. E aqui Jesus, ele está dizendo que aquele que crê nele, aquele que vive e crê nele, jamais vai morrer. Parece uma contradição, porque antes ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui ele está dizendo que aquele que crê nele jamais vai morrer. Vai morrer ou não vai? É simples, irmãos. É que a morte para o cristão, ela é como sono. E aqui eu preciso que vocês prestem muita atenção. A morte para o cristão é como um sono. Tanto é que é muito comum
A gente vê Jesus e os apóstolos se referindo aos mortos como se estivessem dormindo. Dormindo. A morte para o cristão é como um sono. Por quê? Porque depois da morte nós ficamos inconscientes? Não. E isso é muito importante. Existem aqueles que dizem que depois da morte a pessoa entra num estado de inconsciência. Não. Depois da morte nós estaremos plenamente conscientes. Seja com Cristo ou longe dele. Mas quando a Bíblia compara a morte com o sono, com o dormir, é porque para o cristão a morte não é algo definitivo. E a explicação está na parte que a gente estudou ainda há pouco. Nós vamos morrer, mas não é o fim. Por quê? Porque nós vamos ressuscitar. É como o sono. O sono não é algo definitivo. Ou é? Alguém dorme e não acorda mais? No sentido físico? Não. Você pode dormir, sei lá, quantas horas você já dormiu no máximo? Quantas horas? Difícil a gente ver alguém que dorme, sei lá, 24 horas. É difícil, deve ter. Mas ainda que dorme 24 horas, daqui a pouco acorda. Porque o sono não é algo definitivo. O sono é algo momentâneo. Então quando Jesus fala, aquele que crê em mim, aquele que vive e crê em mim não vai morrer, é porque a morte não vai ser algo definitivo, vai ser algo momentâneo. E se a pessoa nunca vai morrer, quer dizer que ela vai viver por toda a eternidade. Irmãos, é importantíssimo esse conceito, esse ensino básico do cristianismo. Jesus veio com a promessa da vida eterna. E se você não tiver isso em mente, de que o propósito da vinda de Cristo é te dar vida eterna, você vai acabar desanimando diante das situações difíceis que você passa. Você vai acabar, não vendo sentido no seu cristianismo. Mas quando você entende que Jesus vem para dar vida eterna, nada para você. Você quer um exemplo? Lá no João 6, que a gente estudou, eu sou o pão da vida, vocês vão lembrar disso. Mas Jesus falou que eles tinham que comer a carne dele, beber o sangue dele, um discurso bem diferente e que causou um espanto muito grande, um incômodo muito grande nos religiosos da época e na multidão que o seguia, e o povo começou a ir embora. Aí Jesus vira, uma vez que os discípulos falam, mestre, está todo mundo indo. Aí Jesus vira e fala, vocês querem ir? Vão! Eu não estou obrigando vocês, pode ir. Aí qual a resposta de Pedro? Para onde iremos se só tu tens a palavra da vida eterna? Quer dizer, eles, ainda que de uma forma meio nublada, já estavam entendendo naquela altura que o propósito de Cristo não tem a ver com esta vida. Tem a ver com a vida eterna. Com uma vida que se inicia depois desta vida. E aí, irmãos, voltemos lá continuemos aí no João. E vê o finalzinho. A pergunta que Jesus vai fazer para Marta depois, no verso 27. No verso 26, perdão. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Olha a pergunta. Crês nisso? Crês nisso? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Já vimos isso. Marta, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Já vimos isso. Marta, quem está vivo e crê em mim não vai morrer. Agora, Marta, você crê nisso? Você crê no que eu estou te falando? Você crê na ressurreição? Você crê na vida eterna? Você crê nisso?
Nós não vamos continuar lendo, mas a resposta de Marta vai ser sim, eu creio. Só que a pergunta aqui é para nós, irmãos. O que eu estou pregando aqui para vocês? Que há ressurreição e que Jesus Cristo ressuscitou. É a razão da nossa fé, o sentido da nossa fé. Jesus ressuscitou. O que mais que eu estou pregando aqui para vocês? Que um dia nós também iremos ressuscitar. E o que mais eu estou pregando? Que vamos ressuscitar para uma vida eterna. Agora a pergunta que eu estou fazendo, nós cremos nisso? A nossa fé está nesta palavra? O que acontece se a resposta for não? Porque a pergunta é, cremos nisso? O que acontece se a resposta for não? Paulo diz lá em 1 Coríntios, volta lá, 1 Coríntios 15. Não, pastor, eu não creio que Jesus ressuscitou, eu não creio que vou ressuscitar, eu não deposito toda a minha fé nisso. O que acontece comigo? 1 Coríntios 15, 19. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer o que acontece se você não crê na ressurreição. 1 Coríntios 15, 19. Se somente para esta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olhe para mim. Se a resposta for não, eu não creio, qual é a consequência dessa negativa? Dessa falta de fé na ressurreição? Você é o mais miserável de todos os seres humanos. Você é o mais infeliz de todos os seres humanos. Você é o mais fracassado de todos os seres humanos. Pense numa pessoa infeliz que você conhece. Pensa numa pessoa miserável que você conhece. Pensa numa pessoa cuja vida não tem sentido nenhum que você conhece. Você é mais infeliz do que ela. Sua vida tem menos sentido do que a dela. Você é mais miserável do que qualquer mendigo que anda por essas ruas. Se você não crê em Jesus, se você não crê na ressurreição, se você não crê que um dia você vai ressuscitar, não apenas crê que Ele ressuscitou, mas que você e eu iremos ressuscitar, você é o mais infeliz. Eu creio na morte, mas creio na... Não. Você é o mais infeliz. Paulo ainda diz mais, se você não crê na ressurreição, veja o verso 30 de 1 Coríntios 15. Isso aqui é bom vocês lerem tudo em casa, eu estou só pegando alguns versos. O verso 30, ó, 1 Coríntios 15, 30. Isso aqui é para quem não crê na ressurreição. A pergunta de Paulo: por que corremos perigo a toda hora? Afirmo que, por vossa alegria, a qual tenho em Cristo Jesus, nosso Senhor, morro todos os dias. Se, segundo a maneira dos homens, lutei com feras em Éfeso, de que me adiantaria se os mortos não ressuscitam? Olha essa declaração agora. Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Mais uma vez. Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Se não tem ressurreição, então eu estou sofrendo por Jesus à toa. Se não tem ressurreição, eu estou me sujeitando a renúncias à toa. Se não há ressurreição, vamos comer, vamos beber. O que você entende com comer e beber? Vamos aproveitar a vida, porque amanhã a gente vai morrer. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se não tem ressurreição, se você não crê na ressurreição, a sua fé, além de você ser o mais infeliz, sua fé é uma perda de tempo. Você está perdendo tempo. Se você não crê na ressurreição, você está perdendo tempo. É melhor você... Sabe o que Paulo está dizendo aqui, trazendo para o dia de hoje? É melhor você ir para o mundo, curtir, encher a cara, pegar um monte de mulher por aí, se render a um monte de homem por aí. É melhor você usar droga. É melhor você viver, porque amanhã você vai morrer.
já que não existe ressurreição? É melhor você se entregar ao estilo de vida hedonista. O que é um estilo de vida hedonista? É você viver em função dos seus prazeres. Porque, irmãos, pensa comigo, ser cristão é fácil? O que significa ser cristão? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Se você não vai ressuscitar no último dia, se você vai morrer e vai acabar tudo, para que você está negando a si mesmo? Se entrega aos seus prazeres, é o que Paulo está dizendo aqui. Irmãos, só vale a pena ser cristão se houver uma recompensa depois da morte. Deixa eu falar uma coisa para você. Teve um filósofo, um matemático, ele até inventou a calculadora. O primeiro nome eu esqueci agora, mas ele é conhecido como Pascal. O Pascal, ele meio que se converteu a Cristo. E ele tinha uma ideia mais ou menos assim, ó. Acompanha aí que eu já estou acabando. O Pascal dizia assim, quando ele ia conversar com um ateu, por exemplo: se eu não crer em Deus, e Deus existir, no final de tudo eu vou ter um grande problema. Acompanha o raciocínio de Pascal. Se eu creio em Deus e Deus não existe, ou melhor, se eu não creio em Deus e Ele existe, no final eu vou ter um grande problema. Mas, se eu creio nele e Ele não existe, está tudo certo, não vai ter problema nenhum. Não perdi nada, era a ideia do Pascal. Se eu não creio e Ele existe, eu vou ter muito a perder. Se eu creio e Ele não existe, eu não vou perder nada. Parece uma ideia boa, mas não é. Porque se eu creio em Deus e Ele não existe, então por que eu tenho renunciado às minhas vontades e os meus prazeres para agradá-lo? Por que eu tenho sofrido pelo nome dEle? Por que eu tenho aceitado ser perseguido por amor a Ele? Por quê? Ser cristão, irmãos, só vale a pena se houver ressurreição de mortos. Se houver vida eterna, do contrário não vale a pena. Entende o peso da pergunta de Jesus para Marta? Você crê nisso, Marta? Se você não crê, você está perdendo tempo. Mas qual que é a consequência de crermos na ressurreição? Pastor, eu creio. Qual que é a consequência? É o contrário da que se você não cresce. Eu não entendi, pastor. É simples. Se você não crê, você é o mais infeliz. E se você crê? O mais feliz. Não existe ninguém mais feliz e mais bem-aventurado do que aqueles que creem que Jesus ressuscitou e que no último dia serão ressuscitados por Ele para entrar na glória. Você é o mais feliz de todos. O que mais que significa? Se você crê, cada renúncia que você faz vai ser recompensada. Por mais que a salvação não seja pelas obras, a salvação é pela graça, mas recompensada no sentido do quê? Eu estou chorando aqui, mas eu vou sorrir lá. Eu estou pagando o preço aqui, mas vai valer a pena. Eu estou sofrendo por amor a Ele aqui, mas lá no céu vai valer a pena. Valeu a pena para o apóstolo Tiago, que perdeu a sua cabeça, como a gente estudou aqui no domingo. Então, cada renúncia que o cristão faz vale a pena, porque sim, nós cremos que Jesus ressuscitou. Irmãos, eu quero concluir essa mensagem com algumas aplicações. Em primeiro lugar, se você crê que Jesus ressuscitou e que Ele vai te ressuscitar, não tenha medo da morte. Aqui eu não me refiro a um medo natural. Porque é impossível a pessoa não ter um medo natural da morte. Mas quando eu digo não tenha medo da morte, não se preocupe com o que virá depois da morte. Porque uma coisa é você ter medo da morte no sentido de tipo assim, peraí, como é que vai ser? A gente não sabe. Esse medo é comum, mas não temas o porvir.
Nós não sabemos quando vamos morrer, mas se estamos em Cristo, temos a certeza de que vamos ressuscitar. Então, não deve haver desespero em nós com respeito à morte. Não deve haver ansiedade em nós com respeito à morte. E não deve haver desespero também no que diz respeito à morte daqueles nossos familiares que estão em Cristo. Porque eu não sei se entre nós aqui existe alguém que perdeu um familiar cristão, morreu, e ele estava em Cristo. Eu tenho uma notícia para você, ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar com um corpo transformado. Eu disse a você no início desta palavra que este eu sou de hoje nos enche de força, nos enche de coragem, inclusive diante da possibilidade da morte. A segunda conclusão, irmãos, é que em Cristo temos uma garantia que ninguém pode nos dar, a não ser Ele. Qual? Vida eterna. Por mais avançada que seja a ciência, irmãos, e a medicina, e a inteligência artificial, não há quem garanta a você uma vida além desta. Mas Cristo garante uma vida eterna. Será que isso não é o suficiente? Será que isso não é o bastante para nos alegrarmos nele, apesar das dificuldades? Em terceiro lugar, irmãos, quando você estiver passando por momentos difíceis neste mundo, ou talvez você esteja passando hoje, lembre-se que um dia todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. Lembre-se que tudo isso aqui é passageiro, inclusive as nossas maiores lutas. E contemple a promessa da eternidade. Você vai ver o quão forte você se tornará em meio às maiores lutas que você passa. Contemple a esperança da vida eterna. Vai chegar um dia, irmãos, que não haverá mais dor. Não haverá mais tristeza. Não haverá mais medo. Chegará um dia que essas ansiedades que temos hoje não existirão. E por fim, não poderia concluir de outra forma, senão dizendo a você, permaneça firme. Mas quem diz isso a você é o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15. Voltemos para este texto, verso 58. O último versículo de 1 Coríntios 15. Depois de Paulo fazer uma explanação de 50 e poucos versículos sobre a ressurreição, ele termina no 58 dizendo, olha o que Paulo diz a nós cristãos. Portanto, o que esse portanto significa? Você sabe? Já que Cristo ressuscitou, já que nós vamos ressuscitar, portanto, por causa disso, o que ele diz? Meus amados irmãos, permanecei firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Olha aí agora, ó. Uma vez que sabeis que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Vamos ficar de pé e agradecer. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ó querido Deus, queremos te louvar pela palavra que o Senhor nos trouxe,